Boa noite! Seja bem-vindo a mais um dos nossos estudos, do nosso Evangelismo das Primícias. Então, você é o nosso convidado, deixe o like, compartilhe e comente aí. Agora vamos deixar aí com vocês a música oficial, Chegou a Hora. Mais importante que sonhar é entender teus planos, teus sonhos realizar. Hoje em espírito e verdade nós te seguiremos sem olhar para trás. Então chegou a hora de unirmos a voz e o coração pulsar ardente em teu amor. Nos rendemos, nos rendemos. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor. Em ti a vitória, sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Deixamos tudo para trás, temos novo rumo e verdadeira paz. E não podemos nos calar, o evangelho ao mundo devemos proclamar. Então chegou a hora de viver a missão e sem temor levar ao mundo o teu amor. Sem demora, sem demora. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor. Em ti a vitória, sem temor, a ti damos glória. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá, Ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar, reina neste lugar. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá, Ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar, reina neste lugar. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor. Em ti a vitória, sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Chegou a hora. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá, Ele em breve virá. Olá, boa noite a você que está aí conosco, acompanhando essa série de estudos bíblicos chamado Evangelismo das Primícias. Meu nome é Gilmar
Eu sou ancião da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui do Valparaíso 2. Estou hoje aqui dando sequência a esse estudo. Você já esteve acompanhando, né, com o meu amigo e irmão Valcinei, e a gente está agora dando a sequência a esses estudos bíblicos. E nós queremos agradecer a você por estar acompanhando, né, desde o primeiro estudo. Já chegamos hoje no 5º estudo e vamos hoje aprender sobre mais um assunto especial da Palavra de Deus. Quero convidá-lo agora a fechar os seus olhos e nós vamos pedir a orientação do Espírito Santo sobre o estudo que nós iremos fazer neste momento. Querido Pai do céu, queremos neste momento te agradecer por essa oportunidade de estar aqui com os nossos amigos do YouTube, estudando a Tua Palavra. Pedimos agora a orientação do Teu Espírito Santo sobre o estudo que nós iremos fazer neste momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O tema de hoje que nós vamos estudar tem como título a Bíblia, uma mensagem para você. Uma mensagem para você é o título de um conhecido filme. Este filme, ele fala a respeito de um casal que só se conhece pela internet. Veja só que interessante, né? Esse casal se conheceram pela internet e depois fizeram um filme sobre a história deles. E a história diz que eles se relacionavam de forma virtual e se amam, né, dessa forma. E eles descobrem, né, que de repente assim esse relacionamento só é virtual, mas só que de repente eles se descobrem que eles na verdade estão de lado opostos, relacionado aos negócios, porque ele trabalhava aí num ramo de negócio, ela trabalhava em outro, no mesmo ramo de negócio, e de repente ele se descobre aí que estão em lados opostos. E claro, no final da história, né, o amor vence aí essas barreiras e vence as diferenças que havia entre eles. Bem, irmãos, assim, amigos, assim também é a nossa história com Deus. Ele, pensando, né, em mandar uma mensagem para você, ele fez isso por meio da Bíblia Sagrada, né? Ele fez isso através do livro sagrado chamado Bíblia Sagrada. Através desse livro ele trouxe algumas mensagens muito especiais para mim e para você. Esse livro, ele é um livro especial e ele é diferente, né, de todos os outros livros que nós conhecemos. Nós, num lado oposto de Deus por causa do pecado, mas mesmo assim Deus insiste, né, em enviar essas mensagens especiais através desse livro sagrado para cada um de nós. E nesse livro sagrado nós encontramos, né, como mudar o nosso destino eterno. Veja só, apesar de estarmos do lado oposto por causa do pecado, Deus ainda insistiu e mandou essa mensagem para nós, uma mensagem que pode mudar a nossa história, né? E nós, através do livro sagrado, então, ao estudarmos, nós vamos descobrir como fazer a mudança, né, de lado e também chegar, né, à nossa vida eterna. O livro sagrado, a Bíblia, ele na verdade é uma revelação divina, uma revelação de Deus, né, para nós. Então esse livro aqui, ele é um livro muito especial e ele deve ser estudado, porque é aqui que você encontra toda a revelação de Deus e o desejo de Deus para cada um de nós. Então é por isso que é importante, né, que você estude este livro sagrado. E aí eu quero fazer aqui com você uma pergunta que diz o seguinte, a resposta dessa pergunta está em 2 Pedro 1:21,
Quem foi que inspirou os escritores bíblicos? Aliás, eu disse que que ia fazer essa pergunta, quem foi que inspirou os escritores bíblicos? Mas, de repente, essa é a pergunta que você tem aí na sua mente. Afinal, de onde veio esse livro, qual a origem dele, quem foi que autorizou, né, alguém a escrever esse livro? E aí, essa pergunta que eu estou fazendo, ela, quem sabe, vai estar respondendo aí, a resposta dela vai estar respondendo o seu dilema com relação a isso. Então, lá em 2 Pedro 1,21, nós temos o seguinte, 2 Pedro 1,21, diz que os homens santos de Deus falaram inspirado por meio do Espírito Santo. Então, quem foi que inspirou, ou quem foi que autorizou, né, a Bíblia a ser escrita? Foi Deus inspirando homens através do Espírito Santo. Isso, então, nós encontramos lá em 2 Pedro capítulo 1, verso 21. E aí nós vamos para 2 Timóteo 3, 14 e 17, onde a gente responde essa outra pergunta: qual é a utilidade de estudar a Bíblia? Qual é a utilidade em estudar a Bíblia Sagrada? Bem, de acordo aqui com 2 Timóteo 3, 14 a 17, nós temos o seguinte aqui, grifando aqui, né, a gente tem alguns destaques. E desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, respondendo qual é a utilidade de estudar a Bíblia Sagrada, nós respondemos aqui, então, em 2 Timóteo, que uma das primeiras utilidades que a gente encontra aqui é fazer-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, o estudo da Bíblia traz o quê? Sabedoria. Em seguida, nós encontramos ainda aí em Timóteo que a Bíblia também ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E mais, a Bíblia também ela serve para nos ajudar como seres humanos a ser perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então o livro sagrado nos ajuda também a adquirir a perfeição. Aqui, afinal, nós temos todas as orientações para adquirirmos a perfeição. Agora, que bênçãos recebe aqueles que estudam a Bíblia? Quais são as bênçãos que Deus tem para aquelas pessoas que estudam a Bíblia? Então, nós vamos lá em Romanos, capítulo 15, verso 4, e ali em Romanos, capítulo 15, verso 4, a gente encontra que para toda a paciência e consolação das Escrituras tenhamos o quê? Esperança. Então, uma das bênçãos que nós temos em estudar as Escrituras Sagradas é obter esperança, ok? E, por último, Deus falou por meio de quem? Né? Por meio de quem que Deus falou? Hebreus 1, versos 1 e 2, a gente encontra que Deus ele falou lá no início através aos pais, depois aos profetas, e por último ele falou através do Filho de Deus. Então, os pais é porque ele falava aos patriarcas, né? Nós temos lá exemplo da primeira conversa que a gente tem registrado, a conversa de Deus com Adão e Eva, né? Nossos primeiros pais. Depois nós temos aí registros de conversas de Deus com Abraão, com Jacó, né? Temos registros de conversas com Moisés, e assim por diante. Depois Deus começa a usar os profetas, né, para falar, e por último ele nos fala hoje através do Filho de Deus. Então nós temos aí Deus utilizando esses vários meios para se comunicar com o ser humano, e esses meios estão todos eles registrados na Bíblia Sagrada. Nós vamos ver aqui algumas características da Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada ela é composta
por Velho e Novo Testamento. Aí você pergunta, mas por que a Bíblia tem essa divisão? Por que Velho, por que Novo Testamento, né? Isso, na verdade, é uma divisão feita pelo ser humano, porque para Deus a Bíblia ela é uma só. Esse livro sagrado ela é uma só, não existe divisão para Deus, né? Mas o ser humano fez essa divisão aí, Velho Testamento, Novo Testamento. Então o Novo Testamento ele marca aí a história do nascimento, a partir do nascimento de Jesus, ali através dos evangelhos, né? E depois vem os demais livros. E o Velho Testamento conta lá toda a história, desde a criação, passando pelos patriarcas, pela história do povo de Israel, cativeiro, né, em Babilônia, e assim por diante. E assim há essa divisão na Bíblia. Ela também é uma coleção de 39 livros no Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Então a Bíblia, com isso, ela totaliza-se 66 livros. Seus autores e seus escritores são assim, em torno de 40 autores diferentes, né? E ela é organizada por livros, capítulos, versos ou versículos, né? Como você quiser chamar. E 2 Timóteo 3,16 diz que a Bíblia ela é inspirada por Deus. Então você pode conferir aí, 2 Timóteo 3,16 diz que a Bíblia ela é inspirada por Deus. Lá em Isaías, o profeta, capítulo 40, verso 8, o profeta Isaías diz que a Bíblia ela é eterna. Em Salmo 119, verso 5, diz que a Bíblia ela é comparada a uma luz que ilumina o caminho. Portanto, o salmista aí para a Bíblia é uma luz que ilumina o caminho. Bem, e o que a Bíblia tem relacionado a Jesus Cristo? Jesus Cristo citou a Bíblia. Qual era a Bíblia na época de Jesus? O Velho Testamento, né? Como a gente viu aí, eu já falei, o Novo Testamento ele marca aí o início, né, o nascimento de Jesus e o seu ministério através dos evangelhos. Então, na época de Jesus, a Bíblia que existia era o Velho Testamento. Mas qual é a relação que há entre a Bíblia e Jesus? A Bíblia toda fala de Cristo, né? Mas Jesus aparece lá na Bíblia a partir do seu nascimento ali nos evangelhos. Não. Se você for estudar a Bíblia, você vai ver que lá no Velho Testamento havia profecias. Inclusive, logo após o pecado, já há uma profecia sobre o nascimento de Jesus, ou sobre a vinda de Jesus, né? Quando ali diz que haveria um redentor, aquele cordeiro que foi morto ali, que o sangue foi derramado, esse cordeiro já representava, né, que um dia Jesus viria. Então Jesus está em toda a Bíblia, né? Ele está representado aí em toda a Bíblia. Então toda a Bíblia fala dele, né? O primeiro relatório da criação, olha só, Jesus aparece inclusive na criação, né? Porque sem ele nada se fez, está lá em João 1, verso 3. Evangelho de João 1, verso 3 diz que sem Jesus nada do que foi criado, né, se fez. Então Jesus estava presente na criação. E ele está presente até o final. Apocalipse 22, 12 diz que eis que cedo venho. Jesus aí anunciando o seu retorno, né, a sua vinda. Eis que cedo venho. E nós lemos também acerca das suas obras no livro Caminho a Cristo, na página 57, Ellen White diz o seguinte: se desejais familiarizar-vos com o Salvador, estudai as Escrituras. Então a escritora Ellen White, ela também deixa aí um registro no livro Caminho a Cristo, dizendo o seguinte: se você quer ficar familiarizado com Jesus, você precisa estudar a Bíblia Sagrada. E agora, o que nós devemos fazer diante dessas informações que você recebeu através desse livro sagrado, diante de todas as informações que você recebeu através da Bíblia Sagrada? A pergunta é: o que devo fazer?
E aí, eu gostaria que você fizesse a você mesmo esta pergunta: o que eu devo fazer agora, de posse dessas informações passadas pelo nosso irmão Gilmar? E aí nós temos aqui uma sugestão para você, baseado no próprio livro sagrado, que diz o seguinte, em Deuteronômio 17:10, ele dá a seguinte sugestão: você precisa ler a Bíblia diariamente. Portanto, você, em Deuteronômio 17:19, você recebe esse conselho do próprio livro sagrado, que você precisa lê-lo diariamente. Lá em São João 5:39, diz que você deve pesquisar as verdades contidas nesse livro sagrado. Então você é convidado a pesquisar todas as verdades contidas nesse livro sagrado. Jeremias 15:16, o profeta Jeremias diz que nós devemos aceitar este livro com alegria. Você precisa aceitar, ter esse livro, né? Fazer com que ele seja parte da sua vida, e isso deve ser feito com alegria. E em Apocalipse capítulo 1, verso 3, diz que nós devemos praticar os seus ensinos. De nada vai valer, então, você ler a Bíblia, você pesquisar, você aceitar, ter a Bíblia com alegria na sua vida, se você não praticar os ensinos contidos nesse livro sagrado. Então é importante que você pratique esses ensinos. E de acordo com João 5:39, nós temos o seguinte registro: diz que aquele que com o espírito sincero estuda as Escrituras, procurando compreender as suas verdades, será levado em contato com o seu autor. Olha só que interessante esse verso vem nos dizendo: aquele que com espírito sincero procura estudar o livro sagrado, vai ser levado diretamente, vai ser colocado, né, diretamente em sintonia com o autor desse livro sagrado. Pois ele mesmo disse lá em São João 5:39, são elas mesmo que de mim testificam. Então o próprio Jesus disse que as Escrituras testificavam dele, né? Falavam dele. Essas são palavras de Jesus. O salmista, Salmo 119, verso 5, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então o salmista diz que a Bíblia é uma lâmpada que ilumina o nosso caminho, né? A Bíblia é uma lâmpada, porque aquela pessoa que não conhece o livro sagrado, não conhece o porquê, né, do mundo, a Bíblia ela nos revela tudo o que acontece ao nosso redor. E aí quando você não conhece o que está escrito no livro, talvez você, é por isso que muitas vezes você não entende o que está acontecendo. Quando você olha para esse mundo, tanta tristeza, tanta doença, pestes, né? Agora essa nova doença aí, e aí você não entende o porquê dessas coisas. Mas aí quando você vai para o livro sagrado, ele vai como uma luz abrindo, né? Como uma luz na escuridão, abrindo para você, revelando para você as coisas. E aí você passa a entender o significado de muitas das coisas que está acontecendo ao nosso redor. E eu quero te dizer nessa noite, meu querido amigo, se você realmente quer entender o que está acontecendo hoje na nossa sociedade, no mundo político, se você quer realmente entender o porquê de tantas doenças, você quer realmente entender o porquê de tanto sofrimento neste mundo, se você quer realmente entender o que está acontecendo, por que há tanta maldade, por que falta tanto amor no coração das pessoas, se você quer realmente entender o porquê de tudo isso, eu te convido a ler o livro sagrado. E eu quero te dizer que quando você passar a ler esse livro sagrado, eu quero te dizer que você pode ter a certeza que você vai entender o que está acontecendo ao seu redor. E tem mais, além de você entender o que está acontecendo ao seu redor, além de você entender o que está acontecendo neste mundo, você também terá aqui o alento. Você não vai mais ter tristeza no seu coração, você não vai mais ficar preocupado com o dia de amanhã, porque esse livro vai trazer alento ao seu coração, esse livro vai trazer tranquilidade para você, e aí você vai poder passar por todas as dificuldades que hoje, quem sabe, você está passando. Eu não sei o que está acontecendo aí na sua vida, se há enfermidade, o que está acontecendo, mas Deus sabe.
E eu quero te dizer que quando você passar a estudar esse livro sagrado aqui, você vai passar a entender o que está acontecendo, e isso vai trazer alento ao seu coração. Então, é importante que você tome tempo para ler a Bíblia Sagrada, para que você possa conhecer e entender aquilo que se passa à sua volta. Ela é como uma lâmpada que vai iluminando o seu caminho, abrindo, estradas diante da escuridão. E neste momento, eu quero dizer o seguinte para você: as palavras da Bíblia, elas são palavras de Cristo. Crendo e praticando os ensinos deste livro sagrado, nós vamos encontrar nele Jesus. Jesus que é a nossa esperança de vida eterna. Portanto, hoje, se você crer que a Bíblia é a carta de amor de Deus, e aí eu faço essa pergunta para você: você crê que este livro sagrado aqui é a carta do amor de Deus escrita para você? Você, a partir de agora, ao ver todas essas informações que eu passei para você, você entende que esse livro sagrado aqui é uma carta de amor, que esse livro sagrado aqui é um livro que vai abrir os seus olhos para que você entenda o que está acontecendo, que esse livro sagrado pode mudar a sua vida, que esse livro sagrado vai revelar a você Jesus Cristo, que esse livro sagrado aqui vai mostrar para você que existe esperança, apesar de tudo que está acontecendo ao seu redor, de todo o sofrimento, apesar de tudo que você está passando, esse livro sagrado vai revelar para você que há esperança. Você entende isso? Você crê nisso? Olha, meu amigo, não deixe de estudar esse livro sagrado. Tire tempo para ele. E neste momento, nós vamos ouvir uma música especial. E enquanto nós ouvimos essa música especial, eu gostaria que você meditasse em tudo isso que nós falamos, em tudo que nós vimos aqui. E através dessa meditação, você faça uma reflexão espiritual, uma reflexão na sua vida. Pense no que você precisa mudar. E se você ainda não tem o hábito de estudar esse livro sagrado, eu te convido a criar este hábito. E enquanto nós ouvimos esse louvor, medite nisso, se prepare o seu coração, faça essa entrega a Deus, faça um propósito de estudar diariamente o livro sagrado e com certeza você vai entender que a sua vida irá mudar. Vamos ouvir esse louvor e em seguida nós vamos estar orando em favor da sua decisão. Eu vivi tão longe de Jesus, desprezei essa luz que um dia recebi. O Senhor de mim teve compaixão. Foi o seu amor que mudou meu ser e uma nova vida começou. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim.
sei quem sou e também quem fui. Vivo no amor que me resgatou e lhe rendo glórias, ó Jesus. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Quem eu era já não sou. Quem era já não sou. Já se foi. Do Senhor. Se o pecado me chamar, se Ele me chamar, convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Se o pecado me chamar, se Ele me chamará, convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Eu não sou mais eu, não sou mais eu, não sou mais eu. Muito bem. Eu não sou mais eu, Cristo agora vive em mim. Uma das coisas que nós aprendemos nessa noite, através do estudo, do nosso estudo, é que Jesus está presente em todo o livro sagrado. Nós vimos que Jesus está presente desde o Gênesis, desde a criação, até lá o último verso do livro de Apocalipse. E nós precisamos colocar esse Jesus em nossa vida. E como diz a música, devemos viver, como diz a letra do hino: eu não sou, mas agora Cristo é que vive em mim. Porque quando Cristo entra na nossa vida, ela muda. E você precisa colocar esse Jesus que o livro sagrado registra na sua vida para que haja mudança. E é por isso que eu disse para você que quando você estuda a Bíblia, ela muda a sua vida. Além de ser uma luz que abre a sua mente, faz você entender o porquê das coisas, ele também te leva para a salvação que somente Cristo pode dar. Fecha comigo agora os seus olhos. Eu quero apresentar a sua decisão ao Senhor nesta noite, para que Ele aceite e Ele possa tocar na sua vida e fazer a diferença. Vamos orar. Querido Pai, quero te apresentar neste momento essa pessoa que está estudando, que está acompanhando comigo agora através do YouTube. Pai querido, ela aprendeu nesta noite a importância do estudo do livro sagrado. E quem sabe é uma pessoa que ainda tem dificuldade, ou tem, quem sabe, falta tempo, ou a Bíblia não tem sido prioridade na sua vida. Mas, Pai querido, ela entendeu, através do nosso estudo, a importância de ler esse livro. Mas não só de ler, mas também de praticar o que nele está escrito. E ainda mais ela entendeu que é esse livro que revela Jesus, o nosso Salvador. E que ela precisa entregar a sua vida a esse Jesus, para
para alcançar a vida eterna tão almejada por todos nós. Ela entendeu também que a leitura do livro sagrado é que nos revela e traz conforto diante de tanto sofrimento que vemos ao nosso redor. E eu te peço agora nesse momento que o Senhor toque nessa vida, transforme este coração, ajude ela a compreender, que o teu Espírito Santo possa levar, através do estudo da Bíblia, ela a compreensão de tudo, e que o Senhor esteja com ela. Não sei o que está acontecendo na sua vida, se há enfermidade, se há desemprego, o que está acontecendo, mas o Senhor sabe. E que o Senhor possa também levar a esperança no seu lar, na sua casa. Pai querido, eu te peço isso, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Te esperamos no próximo estudo.